Canal Cultura Nostálgica apresenta. Ele tinha tudo: beleza, talento, juventude e fama, mas não era o suficiente. Você se lembra dele? Ele nasceu em uma das famílias mais talentosas da história da música. Tinha tudo: beleza, talento e dinheiro. Mas o seu coração jovem e feliz não estava preparado para enfrentar o lado sombrio do show business e se deixou destruir por vícios, depressão e desgosto. Conheça todos os detalhes da curta, agitada e trágica vida de Andy Gibb. Andrew Roy Gibb nasceu em 5 de março de 1958 em Stratford, na Inglaterra, e era o caçula dos filhos de Barbara e Hugh. Tinha 4 irmãos: Barry, os gêmeos Robin e Maurice e a irmã Leslie. Quando o jovem Andy tinha apenas 6 meses, sua família, que não tinha muito dinheiro, concordou em se inscrever em um programa de migração assistida. A Austrália precisava de mão de obra e colonos. Então o governo inglês pagava a viagem para quem quisesse ir e garantia bons empregos naquele país distante. O pequeno Andy e todos os seus irmãos partiram para a Austrália em 1959. Por curiosidade, entre os muitos ingleses que estavam naquele navio, estava uma dançarina chamada Carol Jones, que anos depois daria à luz na Austrália a uma filha que seria muito famosa na música, Kylie Minogue, o orgulho da Austrália. Em 1967, após 8 anos morando na Austrália, Andy e sua família voltaram para a Inglaterra. Os irmãos mais velhos de Andy fizeram seu nome na Austrália, cantando em pequenos clubes e sob o nome de Bee Gees, nada mais e nada menos do que Bee Gees. Eles alcançariam a sua fase de maior sucesso lá na Inglaterra, tornando-se um dos grupos mais lendários e renomados da história. Andy sempre foi uma criança alegre, engraçada e muito travessa. E isso foi muito por conta de seus pais, que o perdoaram por todas as suas travessuras. Na verdade, muitos acreditavam que eles até o mimavam demais. O produtor e diretor de cinema Tom Kennedy, amigo íntimo da família Gibb, descreveu como Andy era em sua infância. Ele era um malandro atrevido, mas com um coração de ouro. Todos em sua família o adoravam. Quando ele tinha apenas 11 anos, sempre tentava me convencer a comprar cerveja para ele. Algo inédito, né? Bom, a mãe de Andy, Bárbara, contou como às vezes o mandava para a escola, mas em vez de ir, ele se escondia nos estábulos e passava o dia dormindo entre os cavalos. Aí ele voltava cheirando a esterco, mas jurava e jurava que tinha sim mesmo ido à escola. Graças ao enorme sucesso dos Bee Gees, o jovem Andy teve uma infância muito tranquila, com um excesso de dinheiro que não era normal para um jovem de sua idade. Quando ele tinha apenas 12 anos, seus pais tiveram um Rolls Royce de luxo, com motorista particular e tudo, isso à disposição para ele ir para a escola e levá-lo aonde quisesse. A princípio isso divertiu seus colegas, mas depois, como sempre costuma ser, eles acabaram odiando e intimidando-o. Andy estava entediado com a escola e desistiu quando tinha 13 anos de idade. Em vez disso, pegou um violão que o seu irmão mais velho Barry havia lhe dado e na ilha de Ibiza se dedicou a cantar para turistas, que assim ganhou algum dinheiro fazendo covers de canções dos seus próprios irmãos famosos. A primeira gravação de Andy foi uma canção intitulada My Father Was Rebel, que ele gravou em agosto de 1973 e foi uma composição do seu irmão Maurice. Em junho de 1974, com apenas 16 anos, Andy fundou a sua primeira banda, Melody Fire. A banda recebeu o nome de uma das músicas de seus irmãos. Em alguns momentos, chegou a ser levantada a possibilidade de Andy se juntar aos Bee Gees. A realidade era que a diferença de idade era muito grande, e Andy não gostou da ideia de ser visto publicamente como o caçula da família. Então decidiu que queria fazer sucesso sozinho. Seu irmão Barry acreditava que, como a Austrália havia sido uma boa escola de treinamento para os Bee Gees, se Andy queria seguir carreira na música, talvez devesse começar por lá. Andy então seguiu o conselho do seu irmão e no final de 1974 voltou para a Austrália, levando seus companheiros de banda junto com ele. Ele foi recebido por sua irmã Leslie, que se casou e decidiu morar lá permanentemente. Na Austrália, os jovens foram trabalhar e escreveram várias canções. Andy Gibb, aos 16 anos, fez a sua primeira aparição na TV em um programa da Austrália. Infelizmente, essa experiência na Austrália não foi o que se esperava.
Quando os Bee Gees começaram a sua carreira na Austrália, eles tiveram dificuldade em se tornar conhecidos. E eles não tinham dinheiro, porém trabalhavam muito. Seu sucesso foi resultado de muitas horas de trabalho e sacrifício. No entanto, no caso do seu irmão mais novo foi muito diferente. Andy não estava com falta de dinheiro, pois os seus irmãos eram muito generosos com ele. Seus companheiros de banda não tiveram a mesma sorte. Se eles queriam comer, tinham que trabalhar. Mas Andy estava constantemente festejando, embebedando-se, conhecendo muitas mulheres, ficando longe por longos períodos e o ritmo de trabalho sendo leve e interrompido, fazendo com que seus colegas desapontados voltassem para a Inglaterra. Depois disso, Andy se juntou a uma outra banda chamada Zinta, com quem teve certo sucesso localmente, mas este projeto também não durou muito. Em novembro de 1975, aos 17 anos, Andy lançou o primeiro single de sua carreira, a música Words and Music, que só alcançou a posição 78 nas paradas australianas, mas faria grande sucesso ao longo dos anos. Em 11 de julho de 1976, e surpreendentemente, Andy se casou com a inglesa Kim Reader, na Austrália, uma jovem que conheceu na escola e com quem namorou algumas vezes. Andy tinha apenas 18 anos. Em 1977, o jovem casal mudou-se para os Estados Unidos, onde os irmãos de Andy Gibb já haviam alcançado fama mundial e desfrutavam de todas as comodidades que o dinheiro podia comprar. Como bons irmãos que eram, convidaram os mais novos da família para se juntarem a eles. Mas o caráter festivo e intenso de Andy não estava preparado para enfrentar o lado negro da fama e também do show business. Andy já havia experimentado algumas substâncias ilegais, mas apenas ocasionalmente. No entanto, ele foi repentinamente jogado em um mundo onde as drogas eram a norma. E Andy, que tinha tendência ao excesso, não resistiu. O caçula dos irmãos passou a levar uma vida de farras, bebedeiras e festas. E a devassidão era tanta que os próprios parentes acabaram se assustando. A sua esposa tentou impedi-lo e ameaçou deixá-lo. Então Andy tentou diminuir a velocidade. Ter irmãos famosos tornou o caminho de Andy muito mais fácil. No início de 1977, os Bee Gees conseguiram que o seu empresário até lhe conseguisse um contrato solo e imediatamente começaram a trabalhar em algumas canções para ajudar Andy. Em abril de 1977, foi lançada então a música I Just Want to Be Your Everything. You and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel. A música foi escrita para ele por seu irmão Barry, que também fez backing vocals, e a guitarra ficou a cargo de Joe Walsh, dos Eagles, que aceitou tocar como um grande favor especial para os irmãos Bee Gees. Barry Gibb escreveu essa grande canção em apenas 20 minutos. E esse breve tempo foi suficiente para criar um sucesso gigantesco, vencedor de vários discos de ouro e gerador de grandes ganhos financeiros. A canção alcançou o primeiro lugar na parada da Billboard em 30 de julho de 1977 e permaneceu lá por 4 semanas. Também alcançou o primeiro lugar em países como Austrália e o Canadá. Nas paradas do Reino Unido, a sua melhor posição foi o 26º lugar. Andy, que tinha apenas 19 anos, tornou-se o ídolo das meninas. Tão jovem, ganhou seus primeiros milhões de dólares. Ele era considerado pelos fãs como o mais bonito dos irmãos e o que tinha a melhor voz. Mas e você? O que acha disso? Bom, em setembro de 1977, Andy Gibb lançou seu primeiro álbum intitulado Flowering Rivers e o seu segundo single, a música Love Is Thicker Than Water, mais uma vez, foi um sucesso total. Essa música também alcançou o primeiro lugar na Billboard e acabou estabelecendo Andy como uma superestrela no mesmo nível dos seus irmãos famosos. As mulheres perseguiam Andy. Ele era bonito, famoso e engraçado. Com isso, as festas com drogas multiplicaram-se. De todas as drogas disponíveis, Andy ficou viciado logo em cocaína, uma das mais viciantes. Queria agradar a todos e era comum ele doar seu dinheiro durante as farras, comprando drogas, álcool, pagando a conta de todo mundo. Sua esposa não aguentava mais esse comportamento. Andy implorou para que ela o perdoasse, mas ela o largou e voltou para a Austrália. O que nenhum dos dois sabiam era que, quando ela entrou no avião para voltar para casa, Kim estava grávida.
Andy Gibb e Kim Reader se divorciaram em 15 de janeiro de 1978, e sua filha Peta nasceu 10 dias depois. A filha de Andy afirmou nos últimos anos que não conhecia o pai, que sabia que tinha um pai, e que ele era um cantor famoso. Mas para ela, Andy Gibb era apenas uma voz do outro lado do telefone que ela ouviu em algumas ocasiões. Peta atualmente tem 2 filhos, Flint e Derby, que nunca conheceram o seu famoso avô. Para escapar da dor do abandono de sua esposa, Andy começou a trabalhar em seu segundo álbum, intitulado Shadow Dance, e foi lançado em abril de 1978. A faixa título foi um grande sucesso e se tornou a terceira música de Andy a alcançar o primeiro lugar nas paradas de Billboard, onde permaneceu por 7 semanas. Este hit foi escrito por todos os 4 irmãos Gibb. Deste trabalho foram lançadas outras 2 músicas que também fizeram muito sucesso. Foram elas Ain't Never Lasting Love e Don't Throw It Away. Entre julho de 77 e julho de 78, Andy conseguiu levar seus 3 primeiros singles ao primeiro lugar nas paradas de sucesso. E isso nunca havia sido alcançado por um solista americano. Aproveite para deixar nos comentários abaixo qual é a sua música favorita deste cantor e de onde você está nos assistindo, hein? Em 9 de janeiro de 1979, Andy Gibb apareceu no famoso show da Unicef, que reuniria as grandes estrelas do momento para lutar contra a fome infantil na África. Durante este show, o famoso grupo ABBA interpretou o seu hit Chiquitita, que eles doaram à Unicef. Além disso, outras estrelas como Donna Summer, John Denver, Olivia Newton-John e Rod Stewart também estiveram presentes na ocasião. Em fevereiro de 1980, Andy lançou seu terceiro e último álbum de estúdio intitulado After Dark, que continha 2 canções de sucesso, a canção Desiree e um dueto com Olivia Newton-John intitulado I Can't Help It. Andy também teve um relacionamento com a bela Olivia. Em março de 1980, a banda Queen convidou Andy para gravar a primeira estrofe de sua música Play the Game. E embora Andy se encontrasse com eles e eles gravassem o verso várias vezes por razões desconhecidas, a gravação nunca foi usada no corte final. Em setembro de 1980, foi lançado um álbum de compilação dos sucessos de Andy, que incluía 2 novas canções, Time is Time, que alcançaria o número 15 em janeiro de 1981, e também a canção Me Without You, que alcançaria o número 40 nas paradas de sucesso. Todos os problemas de dependência de Andy Gibb estavam aumentando, e o gerente da gravadora decidiu demiti-lo e não renovar o seu contrato. Seu comportamento estava se tornando mais problemático para todos. Para uma gravadora, conhecidos por serem gananciosos, decidir rescindir o contrato de um cantor de tanto sucesso e talento só mostra até que ponto as drogas estavam afetando a vida pessoal e profissional do intérprete. Em janeiro de 1981, enquanto Andy gravava um programa de televisão, ele conheceu a atriz Victoria Principal, lembrada por seu papel como Pamela Burns na famosa série de TV Dallas. A química foi imediata, e os 2 astros iniciaram um romance que monopolizou todas as capas de revistas da época. Os irmãos de Andy não concordavam com esse relacionamento porque Pamela tinha 30 anos e Andy 22. A rejeição da família a Pamela aumentou mais quando perceberam que ela usava vários tipos de drogas, principalmente a cocaína, motivo pelo qual, ao invés de ser uma ajuda para Andy, o estava na verdade era fortalecendo nas drogas. Andy se apaixonou na adolescência e não deu ouvidos a críticas. Andy e Pamela comemoraram seu amor cantando um dueto, a música All We Have to Do Is Dream, que só alcançou a posição 51 na Billboard. Esta gravação foi o último single gravado por Andy e a única música gravada pela Victoria. O comportamento de Andy estava ficando instável, ele bebia demais. E assim perdeu entrevistas e cancelou apresentações no último minuto. Em uma ocasião, quando Andy se preparava para embarcar em um avião no Aeroporto Internacional de Los Angeles, as autoridades confiscaram uma arma e o detiveram por várias horas. Já em outra ocasião, várias gramas de cocaína que ele carregava em uma bolsa
foram apreendidos com ele no aeroporto. A revista da época ecoou as fotografias, onde ele aparecia algemado e ao entrar num carro policial. No final de 1981 e início de 82, Andy foi contratado para apresentar o famoso programa de música Solid Gold, mas depois de alguns meses foi demitido por mau comportamento e também absteísmo causado por suas bebedeiras. Já em março de 1982, Pamela disse a Andy que não queria mais vê-lo e foi a um cirurgião plástico milionário com quem se casaria. Pouco tempo depois, o cantor caiu em profunda depressão e passava dias inteiros em seu quarto, usando drogas, sem comer, sem falar com ninguém. Um caos completo. O abandono da namorada foi o golpe mais duro de sua vida. Ele estava muito apaixonado. Em 1983, Andy teve a oportunidade de interpretar vários musicais importantes, isso na Broadway. Mas depois de alguns meses, e apesar do grande talento que demonstrou, ele também foi demitido. Nas palavras do produtor, quando Andy estava no teatro era uma alegria, mas ele não ficava lá o tempo suficiente. Nós o perdíamos nos fins de semana. Ele voltava só na terça-feira e parecia exausto. Ele era como um cachorrinho, todo envergonhado quando fazia algo errado. Ele era todo coração, mas não tinha músculos suficientes para realizar o que era necessário. Os problemas de dependência e depressão de Andy o estavam consumindo, e ele gastava tanto dinheiro que sua situação financeira estava se tornando precária. Em 1984, Andy foi convidado para a América Latina e se apresentou no famoso festival de Viña del Mar, no Chile, onde executou seus maiores sucessos por 2 noites do festival e teve um grande e emocionante encerramento apresentando a sua própria versão de Hey Jude. Em 1985, os problemas de dependência de Andy eram tão sérios que toda a sua família se reuniu e o convenceu a se internar no famoso centro Betty Ford. Após alguns meses de tratamento, parecia haver uma melhora e Andy voltou a trabalhar, aparecendo em vários programas de televisão e se apresentando em pequenos locais onde apresentava os seus sucessos e também covers de grandes clássicos. Em 1986, Andy, que ganhou seu primeiro $1 milhão com menos de 20 anos, e alguns anos depois, sua fortuna já totalizava 10 milhões, acabou falindo. Tinha apenas $7 mil e uma dívida de mais de $50 mil. De acordo com testemunhas nas festas, no auge da sua queda, Andy Gibb gastava $1.000 por noite em drogas. Em 1987, Andy teve um colapso grave devido ao uso de substâncias proibidas e foi internado de novo. Seus irmãos o apoiaram financeiramente e ele declarou falência. Depois de vários meses, parecia que agora ele havia superado os vícios e começado com novos projetos. Incrivelmente, nesse período de sobriedade, Andy começou a ter aulas para se tornar um piloto de linha aérea. E apesar da descrença de seus irmãos, conseguiu obter o diploma no final de 1987. Andy era realmente um sonhador. Ainda em 1987, um novo Andy começou a trabalhar em novas músicas e queria gravar um outro álbum também. Seu irmão Barry fez todos os arranjos para que a gravadora Island lhe desse um contrato na Europa. Mas quando Andy chegou à Inglaterra, entrou em pânico e não compareceu às reuniões com a gravadora. O contrato nunca foi assinado e algumas músicas que ele havia preparado só foram lançadas após a sua morte. O mais velho dos irmãos Gibb, Barry, afirmou em várias ocasiões que a essa altura via o irmão não mais com um problema com drogas ou álcool, mas com um problema mais profundo, no qual não sabia como a vida funcionava. Ele não tinha perspectiva de como lidar com isso ou mesmo se defender daquilo tudo. Em fevereiro de 1988, Andy sofreu vários ataques de pânico e ficou profundamente deprimido. Seus irmãos tentaram ajudá-lo, mas não sabiam o que fazer. Em 7 de março de 1988, 2 dias após o seu aniversário de 30 anos, Andy Gibb queixou-se de fortes dores no peito e acabou sendo hospitalizado. Em 10 de março, ele perdeu a consciência e faleceu algumas horas depois. A autópsia revelou que anos de vício em cocaína haviam danificado o seu coração. E ele morreu vítima de miocardite, uma inflamação grave do coração. Andy Gibb foi enterrado no cemitério Forest Lawn de Hollywood, o mesmo onde descansam estrelas como, por exemplo, o eterno rei do pop, Michael Jackson. Em entrevista com os irmãos de Andy, eles disseram: Andy abusou de drogas e cocaína na juventude. Em Los Angeles, ele estava cercado por viciados em drogas. Ouvimos dizer que ele bebeu por 48 horas e acabou no hospital. Um dia antes do seu aniversário de 30 anos, liguei e ele disse que não podia atender porque estava fora de si.
Eu disse a ele para recuperar os seus sentidos. Desliguei, fiquei chateado e pensei: quando você vai aprender? Apenas 3 dias depois, alguém me ligou às 6 da manhã para me dizer que ele havia morrido. Acabei de largar o telefone e fiquei chocado. Houve uma conversa por telefone entre nós e eu disse a ele coisas como se ele tivesse que se concentrar no que estava errado, em vez de ser solidário. Eu estava com muita raiva dele. Essa foi a nossa última conversa e eu lamento muito por isso. Sinto muito por ter falado com você daquele jeito. Uma semana depois, tivemos que gravar. Pensávamos que assim deixaríamos tudo para trás. Barry e Robin começaram a chorar. E então eu também. Eu não posso continuar tocando. E então eu saí. E 1 mês depois, voltei ao estúdio e gravamos Wish You Were Here. Foi difícil cantá-la, mas queríamos fazê-la. E a melodia era tão emocionante que Barry e Robin disseram: bem, nós iremos cantar sim na próxima semana. E todos nós saímos. Andy Gibb era um menino de ouro. Um sonhador que tinha tudo na vida, mas não sabia como lidar com isso. Ele voou muito rápido, e o sol da fama rapidamente queimou suas asas. Ele era muito jovem para morrer, mas a intensidade de sua vida o esgotou antes do tempo. Muito bem, amigos, esta foi a lembrança do cantor Andy Gibb, irmão mais novo do grupo Bee Gees. Deixe abaixo um comentário falando o que você achou da trágica e curta carreira e qual é a sua música favorita dele. Lembre-se que no canal temos mais vídeos que você pode gostar. Até breve!